Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante até as origens da humanidade, explorando uma das histórias mais conhecidas e impactantes de todos os tempos. A história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Esta não é apenas uma narrativa antiga, é um relato que moldou culturas, inspirou arte e continua a nos fazer refletir sobre nossa própria natureza. Então, preparem-se, pois vamos mergulhar fundo nos mistérios e nas lições do paraíso perdido. Para começar, vamos visualizar este lugar incrível, o Jardim do Éden. A Bíblia, no livro de Gênesis, descreve-o como um paraíso plantado pelo próprio Deus. Imaginem um lugar de beleza perfeita, onde a natureza florescia em harmonia. Rios de água cristalina corriam pela terra, e árvores de todos os tipos ofereciam frutos deliciosos e um visual deslumbrante. Não era apenas um jardim, era um santuário, um lugar onde o céu e a terra se encontravam. Era neste cenário idílico que a nossa história começa, com a criação do primeiro homem. Gênesis nos conta que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E assim, Adão nasceu. O seu nome, em hebraico, está ligado à palavra terra, lembrando-nos da nossa conexão fundamental com o mundo natural. Deus deu a Adão uma tarefa nobre: cuidar do jardim, cultivá-lo e guardar. Era uma responsabilidade que refletia uma parceria entre o Criador e a sua criação. Adão tinha tudo o que precisava: comunhão com Deus, um propósito e um lar perfeito. Mas, em meio a toda essa perfeição, Deus notou algo importante. Não é bom que o homem esteja só, disse Deus. Mesmo rodeado pela beleza do Éden e pela companhia dos animais, aos quais ele mesmo deu nome, Adão sentia uma solidão inerente. Ele não tinha um semelhante, alguém que fosse como ele, para partilhar a vida. E então, num ato de profunda compaixão e sabedoria, Deus decidiu criar uma companheira para Adão. Ele fez Adão cair num sono profundo e de uma das suas costelas formou a mulher. Este ato simbólico é incrível, não acham? A mulher não foi feita do pó como Adão, nem da cabeça para governá-lo, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para ser sua igual, sua parceira, perto do seu coração. Quando Adão acordou e viu Eva, suas palavras foram as primeiras poesias de amor da história. Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Havia um reconhecimento imediato, uma conexão profunda. Ele a chamou de Eva, que significa mãe de todos os viventes, antecipando o futuro da humanidade. Juntos, Adão e Eva representavam a plenitude da criação humana. Eles viviam em perfeita inocência, nus e sem vergonha, num estado de pura confiança e harmonia um com o outro e com Deus. A vida no Éden era simples, bela e completa. No centro deste paraíso, Deus colocou duas árvores especiais: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A instrução de Deus para Adão e Eva era clara e direta. Eles podiam comer livremente dos frutos de todas as árvores do jardim, desfrutando da abundância que lhes era oferecida. Havia apenas uma única proibição, um único limite. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta não era uma regra arbitrária para tirar a liberdade deles, mas sim um teste de confiança e obediência. Era uma oportunidade para eles escolherem voluntariamente amar e confiar em Deus. A liberdade de escolha era o maior presente, mas também a maior responsabilidade. E é aqui que a história toma um rumo dramático, com a chegada de um novo personagem: a serpente. Descrita como a mais astuta de todas as criaturas do campo, a serpente aproxima-se de Eva e lança a semente da dúvida. Notem como a sua abordagem é subtil e inteligente. Ela não nega diretamente a ordem de Deus, mas a distorce. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Ela faz Deus parecer um tirano,
alguém que restringe a liberdade sem motivo. A serpente planta uma pequena semente de desconfiança, questionando a bondade e as intenções do Criador. Eva, em vez de rejeitar a conversa, entra no diálogo e, ao tentar defender a ordem de Deus, acaba por exagerá-la um pouco, dizendo que não podiam nem tocar no fruto. Este pequeno deslize mostra que a dúvida já começava a criar raízes. Vendo a sua oportunidade, a serpente então ataca frontalmente. Certamente não morrereis, ela afirma, contradizendo diretamente Deus. E vai mais longe, sugerindo que Deus está a esconder algo deles. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A tentação era poderosa. A promessa de conhecimento, de poder, de ser como Deus. E então, o momento decisivo. Eva olhou para o fruto. Parecia bom para comer, agradável aos olhos e, acima de tudo, desejável para dar entendimento. A tentação apelou a todos os seus sentidos e ao seu desejo por sabedoria. Ela cedeu, tomou do fruto, comeu e ofereceu também a Adão, que estava com ela. E ele também comeu. É importante notar que Adão estava presente, não foi enganado da mesma forma, mas escolheu conscientemente seguir Eva e desobedecer a Deus. Naquele instante, tudo mudou. A harmonia foi quebrada. Imediatamente os seus olhos foram abertos. Mas o que eles viram não foi o poder divino que a serpente prometeu. Eles viram a sua própria nudez e sentiram pela primeira vez vergonha. A inocência pura foi perdida, substituída por medo e constrangimento. Eles pegaram folhas de figueira e fizeram aventais para se cobrirem, numa tentativa inútil de esconder a sua nova realidade um do outro e de si mesmos. A conexão pura que tinham foi manchada pela autoconsciência e pela culpa. A primeira consequência da desobediência não foi um castigo externo, mas uma fratura interna. Mais tarde, ao ouvirem a voz de Deus a passear pelo jardim na viração do dia, Adão e Eva, que antes desfrutavam dessa comunhão, agora se esconderam. O medo substituiu a confiança. Quando Deus os chamou, "Onde estás?", não era porque não soubesse a sua localização física, mas era um convite ao arrependimento. Era uma pergunta sobre o seu estado espiritual. A resposta de Adão revela a nova dinâmica de culpa e acusação. "Ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me." Em vez de assumir a responsabilidade, ele culpa a mulher. "A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi." Eva, por sua vez, culpa a serpente. O ciclo de acusação começou, e a unidade que eles partilhavam foi quebrada. As consequências foram profundas e duradouras, não só para eles, mas para toda a humanidade e para a própria criação. Deus pronuncia sentenças que refletem a natureza da sua desobediência. A serpente é amaldiçoada. A mulher teria dores no parto, e o seu desejo seria para o seu marido. E o homem teria de trabalhar arduamente para tirar o sustento da terra, que agora produziria espinhos e cardos. E, finalmente, a consequência anunciada, a mortalidade. Tu és pó, e ao pó tornarás. A maior consequência foi a expulsão do jardim do Éden. Eles foram banidos do paraíso para que não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente naquele estado de separação. Querubins e uma espada flamejante foram colocados para guardar o caminho de volta. Mas mesmo neste momento de julgamento, há um vislumbre de esperança, uma promessa. Ao amaldiçoar a serpente, Deus diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Muitos teólogos veem aqui a primeira promessa de um redentor, alguém que viria para desfazer o que foi feito, para restaurar a relação quebrada entre a humanidade e Deus. A história de Adão e Eva não termina, portanto, em desespero total, mas com uma nota de esperança futura. Esta narrativa milenar continua a ressoar conosco porque fala da nossa própria experiência. Quem nunca sentiu a tentação de duvidar, de buscar conhecimento ou poder fora dos limites seguros?
Quem nunca sentiu vergonha, medo ou a necessidade de culpar os outros? A história do Éden é um espelho da condição humana. Ela ensina-nos sobre a liberdade, a responsabilidade das nossas escolhas e as suas consequências. Mas, acima de tudo, mostra-nos um Deus que, apesar da nossa falha, não nos abandona e providencia um caminho de regresso à comunhão. Espero que esta análise aprofundada vos tenha dado uma nova perspectiva sobre esta história fundamental. O que acharam? Qual parte da história de Adão e Eva mais vos impacta? Deixem os vossos comentários abaixo, eu adoraria ler as vossas opiniões. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a explorar estas grandes narrativas conosco, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e, claro, subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem os próximos episódios. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!